A partir dessa altura podemos dizer que a cultura era contra o Estado Novo. O que desagradava ao regime era tudo aquilo que obrigasse as pessoas a pensar. Portugal era um país anacrónico, completamente atrasado em tudo e culturalmente então era uma coisa terrível. Dado o estado de tensão, de grande tensão que se vivia, qualquer pequena chama podia atear o fogo. Falar em Genebra, falar em Brest, era impensável. Impensável. Chegou a estar proibido o Alto da Índia. Sempre que se falava de Zeca Afonso, de Adriano Correia de Oliveira, de Mário Branco, eles arranjavam sempre maneira não de censurar o texto, mas o próprio tema. Tivemos que jogar com a fraqueza dos outros, não é? Com a fraqueza do poder. Era corrente na PIDE dizer-se que um si bemol de Lopes Graça é pior do que um panfleto. A edição de Belém era lida pelo chefe de Estado e não encontrava nada. A edição de Lisboa era largamente distribuída com as notícias que nós queríamos iludir. Tinha que se procurar dizer as coisas por outros nomes e com outros sentidos e procurando até situações diferentes, poéticas, mais rebuscadas. É a medo que escrevo, a medo penso, a medo sofro e empreendo e calo, a medo peso os termos quando falo, a medo me renego, me convenço, a medo guardo confissão, segredo, dúvida, fé, a medo tudo, que já me querem cego, surdo e mudo. O homem, exprimindo-se através da sua própria voz, ele mexe, ele movimenta-se, ele dramatiza, ele pinta, ele imagina, ele sonha, ele luta, ele chora, ele ri. Nós queríamos fazer uma revolução artística, e fizemos. Em vez das letras sem nenhum efeito, letras ricas em poesia, não é? E que de facto tivessem qualquer coisa de interesse. Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em marinhos dedos. Confesso que já estava um pouco farto de obedecer aos esquemas da censura e, portanto, publiquei na primeira página integralmente o texto dos panfletos que foram espalhados sobre Lisboa e a notícia de que um avião tinha sobrevivado e tinha lançado aqueles panfletos. Evidentemente, claro que fui chamado à PIDE como responsável do jornal e dias depois fui preso. Fui preso e torturado, barbaramente torturado, na António Maria Cardoso. Na rua os meninos brincavam e Laura, na sala de espera, indo ao ar e do cão. Nas fichas da PIDE, que estão hoje na Torre do Tombo, há referências em fichas individuais a pessoas que tinham no seu espólio pessoal em casa ou a quem levaram depois à cela na prisão, um disco meu ou um disco de Mário Branco. Que o poema tenha carne, ossos, vísceras, destino. A grande preocupação deles era saber, primeiro, se nós estávamos filiados ou se estávamos ligados aos partidos. Depois, se nós conhecíamos alguém que estivesse e se estaríamos a cantar aquilo para fazer um favor, entre aspas, servir uma causa que
podia não ser a nossa por um aspecto partidário, mas podia ser a nossa por uma questão ideológica. Negro, a tua pele estalou. Negro. Havia cenas que eram impensáveis para fazer, nem pensava. Não se podia fazer, não é? Depois, quando eu fiz a Fuenteverruna, foi terrível, porque havia a primeira vez que as mulheres arrancavam as camisas e ficavam com os seios de fora, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de... Quando vimos que os nossos colegas que foram espontaneamente gravar o que pensavam que deviam gravar e não tiveram o cuidado de se precaverem, claro que tiveram os seus problemas. Nós não os tivemos porque exatamente vimos o que aconteceu. É muito melhor nós pudermos editar toda a força da poesia dos discos que nós editamos na altura que nós editamos, do que temos uma coisa Don Quixoticamente, não é? Temos os discos arrumados nas prateleiras da PIDE, acho que não. Portanto, nós temos reuniões de estratégia. Todos os meses reuníamos-nos para fazer exatamente, para fazer um estudo de como é que se ia ultrapassar estes problemas. A censura exigia que as letras fossem enviadas para a censura para serem lidas e serem aprovadas ou não. Mas havia maneiras de se contornar, a censura e havia maneiras de enfrentar a censura. E aconteceu-nos, por exemplo, no primeiro LP do Quarteto 1111, que saiu em 1970. Esse disco não foi à censura, passamos palavra, dissemos o disco vai sair, vai ser posto à venda no dia tal, quem o quiser comprar que o compre rápido, porque sabíamos que ao fim de umas horas o disco era apreendido, como foi. Tinha começado a minha atividade musical em 1968 e tinha feito o meu disco de estreia, que era um disco que tinha uma canção-título chamada História de José Sem Esperança, que foi o meu primeiro disco e o meu primeiro disco apreendido. Depois os que fiz a seguir para as edições Zip foram também apreendidos, nomeadamente um disco chamado Pares Cotiolho. Mas então os seus discos eram sempre apreendidos? Eram basicamente porque o seu conteúdo poético de alguma maneira feria a suscetibilidade política do regime e porque, como diziam alguns relatórios políticos dos informadores da PIDE e da PSP nessa altura, eu fazia parte de um grupo de cantores de temática pacifista, sediciosos, conspirativos e que visavam derrubar o regime também através da música. As mensagens, os autores, as ideias, todo esse conjunto muito grande e variado de autores e criadores estavam contra o Estado Novo e o Estado Novo começou a recear o próprio desenvolvimento da cultura. Aliás, há uma frase célebre e verdadeira de um ministro alemão fascista, nazi, hitleriano, um ministro da informação que teve esta frase que se tornou emblemática. Cada vez que falam em cultura, é o puxo da pistola. Foram mesmo compostas como canções de luta, como canções de intervenção direta, que fizessem as pessoas pensar algo completamente contrário à corrente que o Estado Novo, não é, procurava inculcar. As próprias obras de Fernando Lopes Graça, que não eram canções que incitavam à luta e à resistência, mesmo essas, só por ser o seu compositor Lopes Graça, só por isso eram impedidas de tocar. Esta foi a primeira fornada que ele fez e que foi apreendida. Ele foi apreendida, obviamente que a Zíbel Cor foi proibido de as cantar, foi num período terrível de repressão, a partir de 46, e durante esse período todo houve prisões em Catadupa. Ora bem, estas canções eram cantadas nas prisões.
eram cantadas nas casas clandestinamente, onde as pessoas democratas ou empenhados diretamente na luta política se encontravam, eram cantadas pelo coro e com a população local. Eram cantadas em aldeias? Sim, eram cantadas em aldeias, sim, e em sociedades recreativas. E aí, depois de eles ouvirem as canções, havia sempre um convívio, um lanche ou uma ceia. A porta é fechada, obviamente. Fechava-se, muitas vezes a porta. Era a desculpa para não se deixar entrar outras pessoas que não se conhecia e que não se sabia, às vezes estava-se a falar e não se sabia quem é que estava a ouvir. Depois passava-se muita literatura, as coletividades eram um sítio de contestação, não é? Foi imparável todo esse movimento. À medida que o regime intensificava a sua repressão, ao mesmo tempo surgiam em círculos culturais, intelectuais, universitários, manifestações crescentes de oposição ao Estado Novo. Isso dá-se por volta exatamente de 60, 61, com os movimentos estudantis. Eu creio que o único grande cantor português que não gravou para nós foi o Zé Mário Branco. Mas mesmo assim ele teve grande influência no Orfeu porque foi produtor de vários discos. Entre eles, sobretudo, as Cantigas do Maio do Zeca Afonso. A razão do sucesso do Orfeu foi não estar dependente das vendas. Sou filho de um comerciante antigo do Porto, que tinha uma casa centenária, portanto tínhamos um certo apoio financeiro devido à atividade de eletrodomésticos, em que pude brincar como um brinquedo, não é? Fazer discos. Que família tão unida. Havia a exigência de que todos os temas fossem examinados previamente, portanto censurados. E a SACET, sendo uma editora progressista virada para este tipo de repertório, pertencia ao homem mais rico de Portugal. E, portanto, havia um bocado esta ideia de que quem tinha muita riqueza da cortiça também tinha influência sobre o regime. E, portanto, em princípio, poderia travar este impulso. É presidente da Junta de Turismo, numa altura em que o turismo apoiava o teatro. Foi uma pessoa que nos defendeu sempre muito junto à censura, coisas passaram na censura por a intervenção dele. De facto, não há dúvida de que a parte elitista da oposição, elitista incluindo estudantes universitários, incluindo escritores, intelectuais, etc., era aquela que tinha maior inteligência, maior compreensão daquilo que se estava a passar. O povo, por seu turno, os trabalhadores, manifestavam-se ainda, digamos, com um sentido político bastante agudo, embora, podemos dizer, sem relação íntima com o outro plano em que decorria a contestação. A canção era talvez a forma mais livre da expressão. E como era muito livre, uma viola com saco pesava 2 quilos. Portanto, eu tinha uma mobilidade e uma itinerância extraordinária e ninguém sabia onde é que eu ia cantar no dia seguinte. Passou-se a utilizar um sistema que era não anunciar. E, portanto, os anúncios, a publicidade das nossas atividades era sobretudo por circuitos internos muito fechados. A universidade, o sindicato, a coletividade, as famílias. Portanto, não havia folhetos na rua, porque não sabíamos que íamos ter a polícia de intervenção como tivemos. Porque não era só o que nós cantávamos, era o que dizíamos no meio das canções. E isso é que eles não controlavam. Portanto, o que nós dizíamos no meio das canções era muito pior do que dizíamos nas canções. José Afonso esteve no ano 69-70. Ele apareceu sem ser anunciado. A maior parte das pessoas não tinham noção, eu era um deles, não tinha muita noção que era o que é que se estava a dizer, porque não se dizia tudo, dizia-se por meias frases. E ele tentava, pelas palavras dele, portanto, as palavras mais simples, fazer entender às pessoas o porquê
O Zeca Afonso foi brilhante na forma como muitas vezes contornou e conseguiu dizer as coisas. Sempre que ele estava a cantar, toda a gente sabia que na sala estavam N pessoas ligadas à polícia política a ouvir o que ele estava a dizer e sempre muito atentos às reações do público também e à empatia que se criava entre o palco e o público, porque era essa mensagem e esse passar da mensagem do palco para o público que eles queriam evitar a todo custo e que tinham medo. Ele estava em cima do palco, eu lembro-me que ele levantou-se e disse, meus amigos, na altura não sei se foi camaradas, mas foi amigos, amigos, não tenham medo deles, que eu também não tenho. Eles estão cá, mas nós não temos medo deles. Lembro muito bem que toda a gente olhou para trás para aqueles dois indivíduos. Diziam que havia mais carros lá fora particulares, que seriam de indivíduos da PIDE, que era possivelmente para se querer fazer algumas detenções, ou não simplesmente, quando deram por isso, o Zeca Afonso já cá não estava. Já cá não estava porque eu fui um dos que saí com ele por essa porta e era uma porta que estava lateral, portanto, aqui à coletividade, em que tinha acesso à rua que muita gente não sabia. A Grande Vila Morena foi autorizada pela censura, porque já também foi dentro daqueles grupos de poemas que eles foram para censurar e foram aprovados. Claro que os artistas, os escritores, tentaram por várias maneiras, alguns emigraram, outros viram as suas obras censuradas ao ponto de não as poderem publicar. E outros tentaram publicá-las mesmo sabendo que havia o lápis azul da censura sobre as suas obras. Muitos discos que foram autorizados, as letras foram autorizadas, depois foram aconselhadas a não serem tocados, não é? Também. Quer dizer, eles não podiam ir contra o que eles autorizaram, mas posteriormente, para a difusão, é que isso eles não queriam. Não é? E isso é que foi o grande problema. Lopes Graça criou uma linguagem própria que fazia uma onda de fundo terrível no governo salazarista. Isso ameaçava? E na PIDE. Era uma ameaça. Havia sempre um ensaio de censura na véspera ou antevéspera, não é? No caso da Noite dos Assassinos, o ensaio na véspera proibiu que a peça fosse apresentada, portanto não foi apresentada sequer. O Tempo e a Ira, por exemplo, os cortes foram tantos, se nós respeitássemos esses cortes, claro que nós depois não respeitámos, havia multas, havia isso tudo. E portanto nós tínhamos que lutar contra isso, porque senão não sequer tínhamos representado nunca. Diziam-se tão baixo que eles não ouviam. Dizia-se baixinho? Baixinho. Dizia-se a brincar as coisas e então não dámos a intensidade depois tinha um espetáculo. Eu cantava em cima de uma passarela do Teatro São Vicente, quando o Teatro Experimental de Cascais lá estava instalado, eu cantava uma canção que era o Soltem os Encarcerados, que era precisamente o texto vicentino original. Quando eu cantava Soltem os Encarcerados, as pessoas cantavam comigo e levantavam-se de pé a aplaudir e a cantar o refrão. Havia uma convivência com o público enorme, o público percebia e vinha, Cascais esgotava. Realmente eles também tinham que fingir que havia uma certa liberdade, não havia nenhuma, mas fingiu uma certa liberdade e nós beneficiávamos disso. E a fraqueza do poder, exatamente, quem estava a fazer censura não sabia o que estava a fazer, ou sabia muito pouco, não é? Nesta área, portanto, aquilo era uma linguagem para inteligentes. E, infelizmente, quem censurava não era assim tão inteligente e conseguimos, de facto, passar-se muita coisa que, se fosse o censor, não deixava passar se tivesse essas ideias. Escrevi várias vezes, como diz o grande filósofo Carlos Marx, e tal, e transcrevi uma frase de Carlos Marx. E eles deixavam passar. O Carlos Marx era o Karl Marx. Na Mosca, cortaram-nos uma primeira página, já não me lembro o que é que tinha, e nós pedimos a um grande ilustrador e cartunista chamado Carlos Ferreiro para fazer uma ilustração ou nos dar uma que estivesse pronta. E então ele fez um guarda-chuva, isto aconteceu em abril, antes do 25 de abril, claro, guarda-chuva, e então ele debaixo do guarda-chuva pôs dezenas de pessoas, dezenas de figuras, com ar muito aflito, todas encharcadas, não é? Com ar de grande sofrimento. E o título era Abrilo em Portugal. Portanto, que eram coisas criativas, engraçadas, que davam para muitas leituras. Era uma manifestação realmente dos artistas, era a forma de nós dizermos não às coisas, era a forma de nós nos afirmarmos como criadores e como pessoas importantes na cultura deste país.
Zeca Afonso era uma pessoa, e como outros, não é, que seguiram Zeca Afonso, que nós víamos nele, portanto, alguma coisa, alguma esperança, porque ele realmente tudo o que dizia era tudo de esperança, não é? De otimismo. Nada me fará dizer bem da censura, mas objetivamente as coisas adversas às vezes conduzem-nos a caminhos onde nós somos postos à prova e descobrimos potencialidades que nem imaginávamos que tínhamos. E hoje há uma coisa que se pode dizer, é que no tempo em que a subtileza e o eufemismo nos eram impostos, que era o tempo da privação de liberdade, nós fizemos melhores canções do que depois do 25 de Abril. Mesmo apesar de ter deixado de editar discos, eu estou a sentir que valeu a pena ter feito. Mesmo quando não havia, da parte dos produtores culturais, a intenção explícita, direta, de fazer política, na verdade, acabava por ser um ato político e um ato pela liberdade. Se voltássemos, em nome da democracia e em nome da liberdade, a ter que cantar e ter que focar esses temas e falar desses temas e ser abertamente contra alguma coisa, eu faria hoje o que fiz na altura. Não teria problema nenhum em voltar a não mandar os discos para uma eventual censura, que eu espero que nunca mais volte, que seria trágico. Lopes Graça foi um democrata da cultura e da música, e o coro era uma forma dele se expressar, de fazer com que as pessoas se expressassem, não com vontade que os outros os aplaudissem propriamente, mas com vontade que os outros os compreendessem. Não fiques para trás, ó companheiro, ele dá-se esta fúria que nos leva, para não te perder no nevoeiro, segue os nossos corações na treva. Vozes ao alto, vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Aqueles que se percam no caminho, que importa, chegarão no nosso brado, porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado.